Olá, pessoal, boa noite, boa noite. É, quero desejar a vocês, né, um feliz Páscoa, já passou, mas esse mês inteiro a gente comemora a Páscoa, não é isso? E quero desejar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês puderam acompanhar as exibições, não é, da formação das aulas, que também é conteúdo da aula de vocês, tá? Gente, nós estamos nos encaminhando para quase o término do nosso curso. E essas últimas aulas, elas serão estudos de caso, certo? Na prática, o que fazer em algumas situações dentro da escola, tá? Essa aula, ela vai ser um pouco mais rápida, pois nós iremos ver alguns estudos de caso aqui, e vocês irão também em casa estar respondendo um estudo de caso, tá bom? E esse estudo de caso, ele será postado posteriormente, quando vocês finalizarem na próxima semana, no sistema para poder validar aí as horas de vocês, tá bom? Então, assim, gente, sem mais delongas, não vamos demorar no nosso estudo. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre alguns estudos práticos mesmo, tá? O objetivo dessa aula é falar sobre isso. Creio que você já tem um fundamento, um embasamento muito bom com as aulas que vocês tiveram. E fico muito feliz que vocês tenham assistido e reassistido o material, tá bom, gente? E novamente falo para vocês, estamos na reta final. Se fosse no presencial, esses estudos eles seriam assim práticos mesmo, mas como infelizmente nós estamos no virtual, mas isso não tira a qualidade também da formação de vocês, tá certo? Gente, fiquem atentos também que a partir de quarta-feira o link de quem tem interesse em adquirir a certificação e a carteirinha de identificação também vai estar disponível, tá? Vocês podem já estar preenchendo, porque a gente precisa produzir os certificados e as carteirinhas de identificação. Lembrando que o certificado ele vai chegar no e-mail que você cadastrou e a carteirinha de identificação vai ser enviadas para mim, tá? Se você é aqui de Itapajé, você fala comigo que eu vejo uma forma de estar entregando para você, tá bom? Gente, vamos começar, tá? A gente vai começar aqui falando sobre o primeiro estudo de caso. O primeiro estudo de caso, ele fala sobre o travamento na porta da entrada. É muito comum a gente se deparar com essas situações, tá? De travamento na sala de aula. Pronto, voltamos. O que seria esse travamento? A criança, muitas das vezes, ela chega na aula e, por algum motivo, ela não quer entrar na sala. Algum motivo acontece, tá? Então, a gente vai pegar um desses motivos no estudo de caso hoje para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Gente, aqui trago uma situação do Lucas. O Lucas, ele tem autismo, certo? Ele chega na escola, mas ao ver que a decoração do corredor mudou, tipo, a escola vai estar ofertando uma festa temática, e ele percebeu que a decoração mudou, certo? Ele para na porta e começa a gritar e se recusa a entrar. Os pais já foram embora e a aula vai começar. Nessa situação, que é muito comum na escola, como eu disse, por vários motivos, o que você faria? Alguns conhecimentos que você já adquiriram. Você forçaria o aluno a entrar puxando pelo braço? Você pegava o braço e puxava o aluno, bora, menino. Você sentaria ao lado dele no chão e esperaria o tempo dele? Ou você usaria um objeto de interesse, no caso, um brinquedo favorito dele, para criar uma ponte de transição? O que é que vocês fariam? Comentem aí no bate-papo para mim ver. O que vocês fariam em uma situação dessa, tá?
Gente, desliguei a câmera para ficar melhor, porque como tava período de chuva, fica a internet fica caindo bastante, tá bom? Então, assim, qual você faria? Vamos lá, gente. Primeiro, forçar o aluno a entrar puxando pelo braço, jamais. Vocês viram no código de ética que o papel do cuidador, ele é apoiar, dar suporte, tá? Então, violência é crime. Sentar ao lado dele no chão e esperar o tempo dele. Uma das primeiras atitudes que nós vamos ter aqui, gente, sim, é sentar ao lado da criança e esperar para mim, porque se ela vai estar em crise, eu tenho que observar se essa crise ela não vai se autolesionar, se machucar ou machucar alguém. Então, nesse primeiro momento, nem o brinquedo ele vai chamar a atenção da criança, o brinquedo que ele gosta. Por quê? Porque ele está em crise, tá? Então, você vai, primeira coisa a ser feita, você vai sim sentar do lado dele, esperar o tempo dele e você vai aos poucos acrescentando o objeto de interesse para que ele possa se acalmar, certo? Então, seria uma das estratégias mais utilizadas aí dentro do campo do cuidador. O outro caso, gente, o caso 2 é a crise de engasgo no lanche. A situação é o seguinte, tá? Você está auxiliando Maria, a Maria tem paralisia cerebral, ela está comendo uma fruta picada e você está ajudando ela. Ela se empolga tanto com a brincadeira que os colegas estão realizando que ela começa a rir e de repente ela para de respirar, ela arregala os olhos e começa a ficar com o rosto avermelhado, ou seja, nós já diagnosticamos aqui que está acontecendo um que está acontecendo um engasgamento, tá? O que você faria? Daria água rapidamente para ajudar a descer? Viraria a criança de costas e aplicaria a manobra de desengasgo do Heimlich adaptada? Ou você gritaria por socorro e esperaria alguém chegar? Gente, todas essas alternativas é bem comum o profissional ele querer fazer, da água, enfim, mas a primeira, aqui, primeira, você teria que fazer o quê? Se você domina as técnicas de engasgamento, você aplicaria a manobra de desengasgo, tá? Ou seja, é importante que você tenha um curso de primeiros socorros, que você conheça essas habilidades para que te ajude caso venha acontecer isso. É uma função tua salvar vidas? Gente, eu não vou dizer que é a principal função, mas se a criança na tua tutela, não tutela não, ao teu cuidado, ou seja, cabe você ser responsável por ela. Então, nesse caso aqui, tá? Você tentaria fazer, sim, uma técnica de desengasgamento, se você souber. Se não souber, você gritaria por socorro, tá bom? Mas o certo é o atendimento imediato a essa criança que esteja passando por engasgamento. Mas se você não sabe fazer, gente, então nem invente, tá bom? Porque muitas das vezes pode agravar o quadro, tá? Caso 3, o conflito de higiene no banheiro. Situação. João, ele tem deficiência intelectual, tá? Essa criança, gente, tem 11 anos e precisa de auxílio para se limpar no banheiro. Ele começa a rir e tenta tocar em você de forma inadequada, certo? Durante o processo de higiene. São situações bem comuns, por isso que eu havia dito para vocês em aulas anteriores, a importância de você e sempre, quando levar alguém para o banheiro, você ter um amparo, né, um suporte ali também que possa te assessorar, te fazer essa companhia como respaldo mesmo de evitar que você, muitas das vezes, se comprometa com algo que não é real, tá bom? Então, o que fazer nesse caso, gente? O que você faria? Você daria uma bronca severa para ele aprender que é errado o comportamento dele? Você manteria a calma, interromperia a ação e explicaria de forma clara e neutra sobre limites do corpo, porque assim, muitas das vezes a criança ela não tem esse limite. Dentro isso é psicológico mesmo, é a formação do cérebro que muitas das vezes é bloqueada essas percepções, tá, gente? Então, não é porque a criança queira.
porque esse jovem de 11 anos, né, essa criança quer esse contato, mas porque muitas das vezes ela não tem esse controle, como vocês viram lá no sistema límbico, ela não tem esse controle, ela acaba tendo esses impulsos, tá bom? Você chamaria outro cuidador para terminar o serviço sem dizer nada ao aluno? Então, assim, gente, dessas opções, a postura mais correta do profissional seria manter a calma, de fato, nada de violência, e você interromper essas ações conversando, orientando, trabalhando, tá bom? Por isso que eu coloco também como pauta que é a importância de cuidadoras, mulheres, elas não diretamente trabalharem com adolescentes, porque assim, gente, a questão mesmo da cautela, do cuidado, dos estímulos também, tá bom? Só questão mesmo assim de trabalho profissional. Não é que não possa, ela pode, porém, é como eu sempre trago em pauta, existe um olhar diferente, tá, para essas questões, até porque a, as crianças ou adolescentes, as pessoas com deficiência, elas também entram na puberdade, elas também entram ali nos seus, têm ali as suas questões sexuais bem determinadas, por mais que elas não desenvolvam ou tenham a mesma percepção que a gente, mas elas têm uma também puberdade de desenvolvimento, tá bom? Vamos para a exclusão do trabalho em grupo, que é muito comum também isso acontecer nas escolas, tá, gente? Então se preparem aí para vocês que vão atuar como cuidadores, que isso vai ser bem recorrente em algumas salas, em algumas escolas. É, pronto. Caso 4. A exclusão do trabalho em grupo. Situação. O professor regente, que é o professor que dá aulas na turma, tá? O professor responsável pela turma, ele pede para a turma se dividir em trios, ou seja, grupos de 3 pessoas. Todos se organizam rapidamente e a aluna que você acompanha, ela tem síndrome de Down, tá? Sobra sozinha na mesa, olhando para os lados sem saber o que fazer. Primeiro vamos entender a criança com síndrome de Down, que nós vimos em aulas anteriores, gente. A criança com síndrome de Down, ela tem uma deficiência intelectual, tá? Ela tem algumas características bem marcantes da síndrome. E uma delas é a dificuldade ou o processamento de entender as coisas de forma mais devagar, certo? Não é o processamento da informação dela, o aprendizado dela é diferente, sim, de outras crianças, porque ela processa de forma mais típica dela mesma, tá bom? Então, nesse caso, a criança com síndrome de Down, ela precisa ser orientada, tá? Ela consegue realizar as atividades, porém ela precisa ser orientada. O que você faria nesta situação? Vamos lá. Primeiro ponto que ele coloca aqui, você faria o trabalho sozinho com ela, para não incomodar os outros grupos. É comum vocês verem essa situação. Também o cuidador ele realizando a tarefa sozinha com a criança, enquanto os demais, gente, eles conseguem ali fazer em grupos. É muito comum mesmo, tá? Pro outro, você iria até um grupo e diria: a professora mandou ela ficar aqui com vocês. Tu faria isso? É muito comum também, tá? Não, não é que isso seja errado, você até o grupo. Porém, dentro da educação especial, da lei que a gente viu, o correto seria a opção 3: conversar com a professora ou o professor para que ele mesmo mediasse a entrada da criança em um grupo, gente, sugerindo que essa criança desempenhasse uma função do qual você já sabe que ela seja capaz de fazer. Ou seja, você conversaria com a professora e pediria que ela ajudasse nessa questão. Até porque o cuidador, ele não pode tomar a frente do professor em sala de aula, tá? E muito menos realizar as demandas que são do professor. Ou seja, você conversaria com o professor, apresentaria esses pontos e o professor usaria, sim, do seu conhecimento e das garantias da lei para validar essa atividade e introduzir a criança em um grupo específico.
Registro e documentação. Outro ponto importante que a gente vai ver aqui em um estudo de caso, tá? O questionamento do professor regente. Olha que interessante isso, que eu vou colocar para vocês. O professor da sala diz assim para você, tá? Não precisa se preocupar em explicar a matéria para ele. Ele não entende nada mesmo. Só mantém ele quietinho aí no canto com um desenho para colorir. Também, meus queridos, é algo muito recorrente nas escolas, a criança ficar sentadinha colorindo, enquanto os demais fazem as atividades, e o professor, ele não tem essa questão de ajudar a criança a inserir ela, tá? O que você faria? Você obedeceria, afinal, o professor é quem manda na sala. Você questionaria o professor na frente dos outros alunos, ou você conversaria com o professor em particular sobre as potencialidades do aluno e como vocês podem adaptar as atividades juntos. Essa questão, né, gente, esse estudo de caso não tem nem como a gente pensar diferente. A gente viu na lei, vimos nos estudos que a parceria entre o professor e o cuidador é de suma importância para o desenvolvimento dessa criança, tá? Um ensina, o outro dá o suporte necessário, ou seja, conversar em particular é o ideal, até porque eles precisam ter um momento juntos, onde o professor possa direcionar o cuidador no seu trabalho com aquela criança. Então, não tem para onde correr, seria realmente uma postura de sentar, adaptar as atividades juntos e ver as reais necessidades dessa criança, tá? Gente, eu havia dito para vocês que nossa aula era rápida, e realmente ela é rápida hoje. Esses últimos encontros, eles são mais rápidos porque são estudos de caso, que a gente vai ver, eu vou estar apresentando para vocês algumas propostas de intervenção, tá? Qual é o papel do cuidador nessas situações. Porém, também tem atividade de casa. Para você ser a carga horária que foi apresentada, ele é baseado em aulas online, certo? São síncronas e assíncronas, atividades realizadas e também estudos de caso. Nos últimos encontros, eu não realizei atividade prática para vocês por causa dos estudos de caso, que vocês seriam muita coisa para realizar, tá bom? Então, por isso que eu não estava colocando no grupo, nem abrindo o grupo, nem colocando ali um link de atividades. Por quê? Porque vocês precisarão agora usar o conhecimento que vocês adquiriram para fazerem aqui a análise dos estudos de caso, tá bom? São as atividades práticas para poder validar as horas de vocês. O estudo de caso, gente, ele é a caixa de ferramenta sensorial, tá? É o segundo estudo de caso que eu tenho uma coletâneazinha de estudos de caso, e esse daqui ele foi o que eu achei melhor para vocês poderem estar trabalhando nessa primeira semana aqui de estudos de caso. Ele coloca como, por exemplo, como objetivo desse estudo de caso, o planejamento e você sabe ter a capacidade de planejar a antecipação e o manejo de crises, ou seja, a criança, você vai perceber que a criança, ela tem crises, por quê? Porque você vai saber o comportamento dela, tá? E todos nós somos de acordo, a gente concorda, nós profissionais da área, gente, que uma crise, ela desencadeia várias outras questões, tá? Pode ser de comportamento, pode ser, enfim. Porém, de todas elas, nós vamos observar que é a seguinte situação. Vocês irão imaginar, tá, que você foi contratado para acompanhar um aluno com autismo em uma festa de encerramento do semestre, tipo festinhas da escola, tá? Só que nessa festa, detalhes importantes, a música era alta, muitas pessoas e fogos de artifício, ou seja, um ambiente onde a criança já iria com certeza se sentir ali um pouco não, né? Incomodada, a depender do nível de suporte dela. O que você faria nessa situação? O que eu quero que vocês façam? Que você monte um plano de ação sensorial. Esse plano de ação, pode escrever no caderno mesmo, tá? Você vai responder as seguintes perguntas. Quais objetos você levaria na mochila para essa criança?
Como você prepararia a criança visualmente dias antes do evento? Aí eu gostaria que vocês fizessem essa prática, desenvolvesse essa prática, colocasse essa prática depois lá no sistema que eu vou estar colocando no grupo, tá, gente? E desenvolvesse essa atividade. A atividade é simples. Uma criança que você vai estar cuidando dela, ela vai participar de uma festa de encerramento da escola e ela tem muito barulho. E é uma coisa que pode trazer crise para ela. O que tu colocaria na mochila para levar? E como era que você falaria para ela ou traria para ela que ela iria para essa festa e como tu explicaria para ela como que essa festa ia acontecer, certo? Então, assim, a aula de, a aula de hoje, pessoal, ela é mais assim de apresentação de casos. Eu não vou apresentar os 15 casos que nós temos para ver, porque temos o tempo também, não é, de vocês estarem produzindo em casa, e também a questão da qualidade do curso. Você colocar 15 casos, aí vocês não terão essa bagagem suficiente para responder, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. O segundo momento de aula de vocês vai acontecer agora, tá? Vocês irão realizar esse estudo de caso, irão fazer, responder esses questionamentos e estarão colocando depois, próxima semana, no sistema para mim poder validar a carga horária de vocês, certo? Então, muito obrigado, tá? Bons estudos, bom estudo de caso, e eu quero ver aí as propostas de vocês para ajudar essa criança, tá bom? Boa noite e bons estudos.